O tema de hoje, desta semana, que é o que os espíritos, o que os bons espíritos esperam de nós. E quando nós colocamos bons espíritos, não quer dizer que nós estejamos classificando em ordens categóricas dentro de uma visão linear, onde uns são bons e outros são ruins. Todos os espíritos são bons. Todos são filhos de Deus. O que com muita fé em Deus nós haveremos de estar buscando é sermos capazes de, em cada encontro, com espírito encarnado ou desencarnado, as nossas vibrações, que são fruto da nossa usinagem em primeiríssima mão, lá no fundo do nosso imaginário, no nosso ser, no fundo do imaginário, onde nós produzimos o nosso campo ideatório, a nossa produção de ideias, que nos levam a formatar os pensamentos, que nós estejamos buscando coerência entre o que já somos, o que já fomos e o que queremos ser. Nós sabemos que já fomos menos evoluídos do que somos hoje, não temos dúvida. Antes era só religioso que falava em evolução espiritual. No século XXI nós nos damos ao luxo de poder acessar qualquer site de universidade e encontrar trabalhos na física, na química, que estão lá dizendo sobre as interações das partículas e que no cosmos não há nenhuma partícula isolada, que todas se interagem entre si, todas se informam umas às outras, todas são capazes de ajudar a outra na construção de momentos melhores. Nós precisamos sair do pensamento linear. Isso os bons espíritos todos, se nós formos trabalhar com espíritos que a gente olha e pensa assim, nossa, esse está bem ainda, desculpa a expressão rude, nós perceberemos ao longo do processo com ele que ele traz grandezas maravilhosas e lições maravilhosas e sobretudo lições no campo de que aprenda com todos, aproveite a convivência com todos, sirva a todos, porque por todos você está sendo servido. Veja que o que os filósofos já falavam, que os espíritos já vêm colocando, os religiosos, efetivamente trabalhadores do religare, vieram colocando, e nós temos hoje o luxo de podermos unir a ciência e unir a ciência a nós, e vamos assim acelerando cada vez mais o descortinar de nós mesmos para nós, o descortinar das criaturas, do mundo, das coisas, do cosmos. Em primeiríssima mão, nós adotarmos a ideia que para que nós consigamos jogar uma ideia para o fundo dos nossos registros, não é que a gente vai esquecê-la, nem vamos retirá-las de nós. Graças a Deus nós não perdemos o nosso acervo. O que se pensou um dia, seja há 4 bilhões de anos, se já estivéssemos aqui, se estivemos aqui, está aqui arquivado, está guardadinho, está fazendo parte do nosso conjunto de experiência. Nós nem falamos em deletar experiências, retirar experiências. Não se retira, senão não teria nem como falar em evolução. Seria demolição, todo dia estar demolindo e começando
E nós não começamos de novo. Nós continuamos. A vida é um contínuo. Nesse contínuo, o que nós haveremos de estar nos esforçando para chegar a ideias novas, frutos de nossa construção através da prece, da meditação, da reflexão, do estudo, de leitura de bons conteúdos, de buscar dentro dos nossos talentos quais são os que nós queremos dedicar mais horas a eles, que todos trazemos vários talentos. Deus é tão generoso que se perguntar para mim o que você gostaria de fazer hoje, sou capaz de, no mínimo, enumerar umas 4, 5 coisas que eu gostaria de fazer. Aí se perguntar, qual você mais gostaria de fazer? Aí tem aquela, que é o que ela sobressai ali. Ao sobressair, a gente já percebe que é o que vai mais nos felicitar fazer aquilo. E aí nós nos perguntamos, nesse exercício desse talento que eu estou escolhendo, eu estou uma boa servidora de mim mesma para ser uma boa servidora da humanidade? Porque a humanidade me servindo o tempo todo e eu servindo a humanidade o tempo todo. E não há como sairmos dessa chave maravilhosa. Não há um instante do nosso tempo, não dá para falar em dia, do nosso tempo, que nós possamos dizer que nesse momento não estamos sendo servidos. Mas nós temos que adotar a prática que não há como nenhum instante vivermos sem servir. E a nossa pergunta há de ser também é: o que eu estou servindo? Eu estou indo dormir. O que eu estou servindo nesse último instante antes de entrar em sono? É o último instante de vigília. O que eu estou servindo? Eu estou servindo pelo menos a vontade de dormir? Porque eu estou indo fazer. É um talento que eu estou indo pôr em prática. O talento de dormir. Provavelmente alguns dos senhores estejam espantados com essa colocação, mas é talento. E quem trabalha com o público hoje percebe que muitas pessoas, são muitos irmãos nossos, não estão conseguindo exercer esse talento como gostariam. E aí cada um de nós vai perguntando, e o que está faltando a ele? E nesse faltando a ele, nós irmos nos predispondo a servir a ele. E o servir não começa no campo material. Como nada começa no material. É como a gente vive num planeta com muita concretude, né? Nós temos filmadora concreta. Nós constituímos com as graças, as bênçãos e os serviços da humanidade inteira, do cosmos, de Deus, dos bons orientadores, um sistema bioquímico para nos servir ao longo de um projeto encarnatório. Está aqui, concretão. Nos servimos de mesa, cadeira, comida, livros, computadores. E é um perigo, porque a gente começa a achar que esse é o mundo real. Mas o mundo real mesmo está em que nível de realidade? Não está na realidade que apalpamos com as mãos. E não está na que eu enxergo com os olhos. Mas também não está na que eu sinto na pele, no sentido concreto. Está no nível que nós sentimos, que nós percebemos, enxergamos, nos conscientizamos através do Espírito. Priorizar essa coisa que chama Espírito
Temos orientadores maravilhosos. Com certeza, cada um aí teve na sua infância, ao longo de quando chegou aqui à Terra ao nascer, até agora, orientadores que estiveram ali fisicamente convivendo conosco. Gente maravilhosa, nos passando informações maravilhosas. E alguns que na nossa visão linear de física clássica, que a gente ainda não conseguiu avançar para quântica e temos que avançar urgente, é nosso direito avançar para essa visão da física quântica. Nós não vamos ser estudiosos de quântica, não. Enxergar o universo, o cosmos, como um conjunto inumerável, não numerável, de partículas, onde todas se interagem, todas se informam e comunicam para um bem maior que chama evolução. Mas a gente construir esse pensamento e enxergar isso na prática. É nosso direito de felicidade está aí. Também, em muitas outras coisas, mas um dos pontos é esse. Enxergar que quando essa pessoa que está ao meu lado me incomoda muito, porque, eu vou falar uma palavra bem feia, porque ela é porca, ela está me dando uma lição de limpeza. Eu tenho que ser limpa o suficiente para ser um exemplo do qual ela não consiga escapar da semente. A semente está ali. E ela vai ser semeada. Conviveremos com irmãos com muita dificuldade de trabalho. É muita. Imagina, ação gravitacional 9,8. Políticas públicas que estão sempre falando contra o trabalho, o patrão, o empregador, o trabalhador. A palavra trabalhador agora é empregada para quem não trabalha. O trabalhador é expoliado por umas cargas tributárias horrorosas, umas coisas assim, quase inconcebíveis. E o que acontece com alguns irmãos nossos, que estão com uma linha de experiência menor do que a nossa, no sentido dessa coisa bonita que é trabalhar, que é essa energia fantástica que o trabalho nos faz produzir, esses irmãos que estiverem menos vitalizados para essa prática, eles quase arreiam o corpo. Alguns arrearão o corpo. E nós ali, exímios trabalhadores, para ser semeadores. Semear. Porque com alguns a gente vai poder falar algumas vezes em pouquíssimas palavras, senão nós também criaremos um clima ruim, no sentido das relações humanas e da produção de neurotransmissores desregulados dentro de nós. Mas nós temos que ser semeadores. E por isso nós temos o recurso da prece, e da meditação, e da reflexão, e da autoatualização. E a gente vai de um para o outro, e do outro para o um, e vamos nesse movimento com muita fé em Deus, capilarmente, nessas 3 semanas anteriores, estivemos trabalhando acerca dos capilares, que são os mínimos vasos, os filamentos, através dos quais fluidos são capazes de percorrer, inclusive contra a lei da gravidade. São filamentos mínimos, são diâmetros mínimos e são capazes de permitir essa bênção. De fluidos percorrerem, correrem, alimentarem, nutrirem sistemas vivos que vão das plantas até nós, que somos o mais complexo em matéria de, até pela posição, que é bípede. E esse movimento está ali acontecendo. E o mesmo está acontecendo com relação a cada um de nós agindo no mundo. Somos capilares. Mas os sistemas vivos que estão aqui na Terra, todos sobrevivem, vivem, produzem
à força dos capilares. Então nós não podemos nos dar ao descaso de ficar dizendo que não adianta eu fazer isso corretamente, porque os outros não fazem. Vamos fazer. Porque é isso que vai nos gerar alegria. É fazer que vai nos gerar alegria. Omissão, ela pode até gerar alegria por uns dias, enquanto nós estivermos adrenalínicos e maldosos. Mas graças a Deus, que no universo, o que flui mesmo é a evolução. E nós vamos evoluir e vamos sair desse estágio e levamos isso registrado na nossa consciência e nós vamos nos dar conta. Espírita de hoje não está preocupado com o umbral porque sabe que ele não existe. Nunca esteve preocupado com o inferno porque desde a base do espiritismo que já é a negação do inferno. Não estaremos preocupados de Deus castigando ou Deus punindo, porque sabemos que Deus é generosamente Pai, bom, inteligência suprema, bondade suprema, está em todos. Nós não trabalhamos um conceito de Deus transiente, é Deus imanente em cada um, é presença em cada peça da sua criação. Nós não estaremos preocupados se espíritos bons me receberão ao desencarnar ou não, porque sabemos que recebem a todos, independente do que foram, do que fizeram, as equipes espirituais estarão recebendo, acolhendo, orientando, reorientando, nos orientando de novo para fazermos projetos a cada instante na nossa marcha evolutiva. Nós espíritas de hoje estamos, sim, juntos, trabalhando o sentido de o que eu estou fazendo, porque isso é o que eu vou levar. Vou levar para além? Não, vou levar para além do instante que eu estou. Porque o além para nós também, antes, o além era sei lá onde, né? Que era uma coisa tão distante. Eu sei que eu, na minha inocência de criança e de adolescente, falava além e eu queria saber onde era o além. E aí, onde era esse além, para onde o espírito ia, para onde que eu iria, se eu morresse aqui agora, para onde eu vou, onde é o além. E estamos aí, graças a Deus, vivendo um momento em que diz o além é além do agora. E por que é além do agora? Porque se eu quiser ir para uma outra galáxia, eu vou ter que estar além do agora. Eu estou aqui, porque aqui é onde esse espírito, com suas competências, consegue fazer suas linhas de aprendizado e de serviço ao próximo e ao meio onde está. Eu estou aqui agora. Avancei, já me permito, eu me permito ir para uma galáxia onde os objetivos já são outros, os trabalhos outros, tudo já é outro, irei. No momento que vai ser sucessivo ao agora, daquele instante que precedia a minha mudança de padrão. Puramente padrão energético. E os bons espíritos, que nessa convivência nós vamos percebendo que todos são bons e tem aqueles que já primaram mais na sua caminhada, na sua marcha. São missionários num calibre maior e melhor, mas todos são missionários. Então, na medida em que todos nós estamos irmanados sob a bondade do Pai, que é o nosso Criador, e que Ele é único, que cria a todos nós,
que nós todos fazemos pertencimento a Ele, e se todos fazemos pertencimento a Ele, fazemos pertencimento a tudo e a todos. E nós temos que alcançar isso. Não quer dizer que por fazer pertencimento, eu vá estar tomando cafezinho com qualquer um e gastando 4 horas de conversa com ele, porque eu vou descobrir que inclusive a conversa não será um diálogo intenso. Não é nem por preconceito, é questão de intensidade. Se eu vivo um nível de intensidade muito menor que o dessa menina, como é que eu vou tomar o tempo dela, ou ela vai ficar perdendo tempo comigo, com horas de... E por quê? Porque é arrogante? Não, porque ela sabe que o que ela alcançou deve estar a serviço de um bem maior. E que naquelas 4 horas que ela já viveu no outro instante comigo, ela viu que o padrão tinha baixado. E daí o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente deslizar. Deslizar. Aí uma bela hora, encontrei esse menino que é meu amigo, bondosamente, está me tolerando, etc. E ele pergunta a ela, você tem visto fulana? Ela diz, não tenho visto. Quando nós nos alcançarmos mais nessa senda, nós nem perguntaremos por que não tem visto. Porque o tom que a pessoa falar, não, eu não tenho visto. Já disse tudo. A gente deslizou. E poderá acontecer o contrário. Ele perguntar, ela dizer, você sabe que no início eu tinha uma dificuldade com ela, mas depois a gente foi se afinando e a gente viu que tinha uns pontos maravilhosos quando nos encontrávamos. E com isso eu tenho encontrado mais, a gente está fazendo um trabalho junto, a gente está indo não sei onde e tal, porque numa situação dessa sempre tem um trabalho envolvido, né? Estamos fazendo alguma coisa, estamos estudando, estamos atendendo um lugar, estamos... Quando nós vamos percebendo essas delicadezas cósmicas, vamos cada vez mais entendendo esse viver num cosmos onde tudo interage, tudo informa, tudo comunica, e nós passaremos nossos momentos com cada um, com produções mentais, onde possamos informar a todos algo que nos gratifique depois ter informado. Porque o que vai nos felicitar não é o que o outro fez com a semente que nós deixamos, é a semente que nós deixamos. Se perguntar para Cristo, o Senhor está satisfeito com as produções que a humanidade tem feito com seus evangelhos? Nós não temos muita certeza de qual vai ser a resposta. Mas se perguntarmos para Ele, o Senhor é satisfeito com a renúncia que o Senhor fez? A coragem, a força moral para trazer um momento novo para a humanidade? Ele vai dizer, eu faria tudo de novo. Porque os grandes missionários são assim. Eles não se arrependem do bem que fizeram. E nós temos que buscar esse foro de grandes missionários. Porque todos os dias nós faremos, com muita fé em Deus, a oportunidade para sermos o bem. Mas os irmãos que receberão não estão qualificados, inclusive pela cultura da terra, da humanidade, não é da terra, da humanidade, pela cultura da humanidade, ainda não há uma construção de gratidão suficiente para todos aqueles que são servidos serem felizes com o que receberam.
e viver a força dos evangelhos de Cristo, dos orientadores, dos nossos bons espíritos orientadores, é todos os dias ter uma vontade enorme de ser servidor, colocar essa vontade em prática, gratidão por todos os que nos auxiliam e nos ajudam a construir sustentabilidade e humildade e resiliência para receber o que vem. E já sabendo que, se aqueles a quem servimos, ainda num grande número, não construíram valores morais para a gratidão, portanto, para relacionamentos bons após o serviço prestado, para um certo aconchego e etc., olharmos para trás e vermos que nós recebemos isso de pessoas que nos fizeram gratuitamente. Um de nós teve uma avó maravilhosa, o outro teve uma tia, o outro teve uma vizinha, o outro teve um chefe, o outro teve um patrão, que para trabalhar ele era rigorosíssimo, mas nas ordens morais e na hora de nos ensinar a trabalhar, eles eram primores. Olha, Maria Nájila, eu quero que você saia da minha mão mais trabalhadora do que você entrou. E por isso eu estou te trazendo esse serviço aqui. Eu sei que você não sabe fazer, mas eu sei que você vai aprender. Como é que você não guarda uma pessoa dessa no fundo da sua alma, com a maior gratidão para o resto da sua caminhada? Eu sei que você não sabe fazer, eu sei que você vai aprender. E eu quero plantar isso em você. Ele recebia o serviço e eu recebia o aprendizado. Os dois se serviram. Nessas instruções que espíritos vão nos trazendo, nos permitindo, nós temos que aprender a valorizar as que vêm pelas vias que os sistemas, inclusive religiosos e lastimavelmente, não o espiritismo, tá, gente? Uma coisa é a doutrina espírita, outra coisa é o espiritismo e outra coisa são os espíritas. A doutrina é maravilhosa, o movimento espírita tem tudo para ser maravilhoso, mas ele depende de nós, seus trabalhadores. E nessa dos trabalhadores serem frutos da física clássica, que nos gabarita para um pensamento linear, e o linear trabalha as paralelas que não se encontram nunca, e que na verdade não existe, porque o cosmos que nós vivemos é circular, e se a gente observar tudo é circular, os movimentos são circulares, e que essa questão de paralela é figura geométrica para nós termos como trabalhar projetos finitos, estruturas finitas. Mas no que diz respeito à nossa infinitude, não há o linear. Não é porque fulano já fez um alcance muito bom que ele está caminhando numa linearidade onde só os muito bons trocam com ele. O sistema é inteiro de interações para que todos informem a todos. Informa necessidades, talentos, saberes, experiências que deram certo, que não deram certo. E assim nós vamos construindo massa crítica para conseguirmos ir administrando nossa caminhada a cada instante. E os bons espíritos, todos, sejam os que alcançaram saberes maiores, os que alcançaram, que ainda não alcançaram saberes maiores, que ainda precisam descortinar isso na consciência deles, o que todos
mostram para nós quando estamos ali trabalhando com eles e que procuramos fazer uma linha de trabalho digna, todos mostram que querem encontros. Que nós possamos, nesse movimento livre, que é um cosmos aberto, cosmos, tá tudo leva a provar sempre, que é aberto. Nenhuma informação fica trancada em nós. Nenhum saber fica trancado em nós. E nesse processo de todos, desde os mais simples, poderem comunicar conosco seus saberes, até os mais iluminados, nós vamos recebendo o tempo todo informações preciosas, vamos registrando, e de acordo com a nossa consciência, nós vamos codificando e transcodificando em trabalhos para nós e para a humanidade. Mas nós temos que estar dispostos a trabalhar. E trabalhar assim, naturalmente. E entregar nossas sementes também naturalmente. E já sabemos que entregamos as sementes para esse rapaz, que será capaz de não me devolver nenhum grão daquela semente. Mas ele está me entregando, não é devolvendo, me entregando, através do simples processo cósmico, as sementes que ele tem. No materialismo, que é o sistema de ideias que predomina ainda na humanidade, se eu dou esta folha, eu quero pelo menos esta outra folha, se for em pouco tempo, porque se for em muito eu já quero com juros. E também tem a correção monetária. Mas isso com os humanos não dá, nas relações humanas nem sempre isso funciona. Isso aí pode até funcionar em banco. A questão é que nós somos bancos espirituais. O sistema de contagem é outro. Nós entregamos para um e receberemos de outro. Nós plantaremos sementes maravilhosas num lugar e colheremos em outro. E em geral onde plantamos não é onde colhemos. Pois a gente plantou exatamente num terreno que ainda não produz. E um detalhe, né? Temos dificuldades de não construir expectativas. O expectativismo arrasa com o nosso projeto de felicidade, né? Meu Deus, dei um batom de não sei que marca para ela no aniversário dela. No meu ela nem uma ligação fez. Olha a cobrança. Para ser feliz. Que bobagem. Porque para ser feliz no aniversário a gente deveria pontuar. Meu Deus, eu estou com saúde. Eu estou falando com minha língua, ouvindo com meus ouvidos, sentando no vaso sanitário fazer minha dejeção, me lavando, me limpando. Estou transitando pelas ruas, sabendo olhar o sinal verde, vermelho, piscando, não piscando. E a gente vai perdendo essa felicidade toda, porque o expectativismo nos coloca querendo algo grande demais. Ainda corremos o risco de dizer, mas eu não estou querendo muito, eu estou querendo só que ele veja o que eu fiz. Não, mas se ele não soube fazer, precisou de você entregar a ele, ele não sabe ver e reconhecer. Porque não é reconhecer. Para reconhecer, eu tenho que conhecer. Para eu reconhecer o sacrifício que foi, porventura, para esse Senhor produzir algo, eu teria que também saber produzir esse algo, ter trilhado o caminho que ele trilhou,
e eu saberia pontuar para mim o quanto ele teve que investir de si para ter aquele produto. Mas se ele estiver me oferecendo o produto exatamente porque não tenho, porque não sei produzir, não sei fazer, ele não vai poder ter expectativas a respeito. Quando nós vamos vendo essas questões básicas, preliminares, nós vamos percebendo que o que os espíritos esperam de nós, nessa caminhada conosco, a primeira coisa, fazermos o nosso melhor possível. Esperando de nós felicidade por estar fazendo o nosso melhor possível. E entregando, como Gandhi entregou todo o seu processo de busca pela paz para nós. Martin Luther King entregou todo o seu processo de esperança e de luta pelos direitos humanos. Jesus Cristo entregou todo esse conjunto de informações maravilhosas para nós irmos pensando, metabolizando, internalizando, nos construindo, para que nós possamos prestar o tempo todo os melhores serviços a nós e à humanidade. E os melhores serviços serão sempre em torno dos valores morais. É o amor, é a esperança, é o trabalho, é a dedicação, é a resiliência, é a disciplina. É todos os dias olhar para a humanidade e emitir os melhores pensamentos o dia inteiro. E quando nós começarmos a ficar adrenalínicos, nós nos perguntarmos: a quem eu quero servir? Eu quero servir ao bem? Eu quero alimentar as contendas com esse pensamento que eu estou, com essas vibrações que eu estou emitindo? Eu quero alimentar as contendas ou eu quero alimentar a paz? Porque todos nós plasmamos o tempo todo o que o nosso pensamento estiver trabalhando. Vivemos, graças a Deus, um cosmos inteiramente plasmático. E tem que dar umas paradinhas para as pessoas pensarem. Inclusive, fazer umas caminhadas para trás no tempo, para dentro de nós. Fazer uma caminhada para dentro de nós, para trás no tempo, e verificar algumas idealizações que fizemos e que se concretizaram. Aí nós vamos ver o que é plasmar. Inclusive vamos perceber coisas maravilhosas. Uma delas, que provavelmente os irmãos possam endossar, que eu vou falar, dependendo de como a gente estava lá no início, quando a gente começou a plasmar, o nosso horizonte era tão curto, a distância entre nós e o horizonte, porque faltava tantas condições para pensar maior, que a gente só pensava assim: eu quero sair dessa situação. Eu preciso crescer, estudar e sair dessa situação. Eu não sabia onde a gente queria chegar. A gente sabia que queria sair. Na medida que a gente foi se descortinando e descortinando o mundo, é que a gente começou a ter sonho. O horizonte foi alargando. Ele foi ficando mais distante. E a gente saber, com isso, compreender pessoas que naquele momento da vida delas, elas pensam coisas muito perto ali do que já é mais do que possível a elas. Mas aquele é o possível delas. E a gente alimentá-las
na caminhada, para concretizar aquilo, para que elas possam ir alargando mais. E a gente vai descobrindo, nas escalas de valores, né, da fé, da esperança, da caridade, do compartilhar, do ajudar, do compor, quais são os pontos que a gente tem que lançar com mais densidade em nós e nelas, para se realizar o processo. E nós encontraremos isso se estivermos efetivamente trabalhadores aí na humanidade. Não precisa ser gente que lida com grandes massas, não. Com aqueles poucos que nós lidamos. Irmos descobrindo. E aí nós vamos conseguindo avançar no projeto de sermos melhores, de sermos fiéis depositários dos bons espíritos, bem como fiéis difusores de suas ideias, de suas orientações, portanto, de suas intenções. Porque os espíritos dependem de nós, como nós dependemos deles, sejam encarnados ou desencarnados. Nós não temos nenhuma competência, mas não estou falando nós humanos, como se fôssemos os ruins, não. Nós, seres vivos, não temos nenhuma competência para vivermos isolados. Tem livros sobre as plantas. Os senhores se encantarão ao ler, se alguns já leram, se encantaram, mostrando como é o processo delas de trocar informações por baixo, não só por cima, como por baixo do solo. As raízes, os fungos especialistas mesmo, é especializado, não é mais que isso, especialista em ajudar no processo de transmissão das informações. São sistemas sempre interconectados, nós interconectados, e tendo a bênção de sabermos que recebemos o tempo todo assistência e orientação dos bons espíritos. E um detalhe, viu, gente? A teoria de que estamos sempre à mercê de espíritos maus não é o que os espíritos endossam nas suas orientações. Nós estamos com Deus imanente em nós, todos nós temos o direito a equipes de orientadores espirituais. Nós faremos nossas conexões com quem nós quisermos pelo princípio do livre-arbítrio. Mas isso não pode mais ser confundido, como foi até o século XX, ser confundido como assédio de espíritos menos evoluídos. Que a gente percebe claramente na mensagem dos espíritas do século XX, esse jargão de espírito menos evoluído se apoderando de nós, encostando, aí foi criando nome, né? Encosto, obsessor e etc. O que os espíritos orientadores nos pedem é: verifiquem se os senhores estão tendo posicionamentos obsessivos, se os senhores ficam com ideias obsessivas, se os senhores restringem seus campos por faltar-lhe prece, ordenamento, disciplina, etc., para construir uma atmosfera boa, onde os senhores efetivamente recolham as informações que os bons espíritos encarnados e desencarnados estão veiculando. Porque na medida que nós somos livres, nós trazemos o livre-arbítrio como princípio, os espíritos orientadores não invadem o nosso livre-arbítrio. Eles nos orientam, nos sensibilizam, falam conosco através do intuitivo, falam conosco através de amigos e pessoas que eles sensibilizam e colocam para ligar para nós, para fazer um jeito da gente se encontrar e trocar umas ideias para ver se ajuda na nossa melhora, mas eles especialmente não invadem nosso livre-arbítrio. E aí, assim, as conexões realmente, aquelas que resolvermos fazer, nós faremos.
mas não quer dizer que são espíritos maus que se apoderam de nós, que se aproximam de nós, que rompem com os nossos equilíbrios. Eu vou, para finalizar a nossa fala, ler um texto que foi trabalhado aqui no ano passado, no fim do ano, porque ele está muito dentro desse conjunto e especialmente dos capilares que viemos trabalhando. Ele se chama Pensamento e Forma e é psicografado pelo pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. E está no livro Assim Vencerás. O texto se chama Pensamento e Forma. O sentimento inspira, o pensamento plasma, o plasma modula e modela formas. A palavra, com suas vibrações e cargas sociais, orienta. O ato realiza. Figuremos a ideia como sendo a fonte nascida do pensamento, fruto da alma no manancial do coração, traçando a si mesma o curso que lhe é próprio. O pensamento vibra, desse modo, no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Pensando, o engenheiro e o arquiteto imaginam o edifício elevar-se do solo, o técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal dos humanos, o escultor arranca ao mármore os primores da estatuária e o artista compõe sublimadas formações de beleza, endereçando apelos à ciência e à virtude. E é também pensando que o Sovina levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, tanto quanto o preguiçoso coagula para si próprio os venenos da inércia. Em razão disso, depois do desencarne, mais intensivamente, vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito. Não. O espírito sempre evolui, mas há estagnação do ser nas formas infelizes enquanto nelas se compraz pelo seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Com isso desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados, agimos e reagimos. E se os missionários do bem recebem dos planos superiores a força que lhes enriquece as ações para as vitórias da luz, os empreiteiros do mal recolhem de seus próprios planos inferiores as informações que lhes infelicitam a senda, inclinando-os aos resvaladouros da treva, cujas experiências trazem em si, prontas para, de acordo com as suas escolhas, serem colocadas em ação. Olha que legal, cujas experiências trazem em si, a experiência de quando éramos menos evoluídos, né? Trazemos aqui, bonitinha, no acervo. Se eu resolver baixar meu nível, meu padrão, minhas esperanças e até mesmo minha qualidade no ato de servir, eu vou me servindo dos piores elementos, vou servindo dos piores aos meus irmãos e vou cada vez mais acessando esse manancial de elementos menos nobres do que posso acessar nos senhores todos hoje e através dos senhores todos hoje. Muito bonita essa parte do texto. Reflitamos sobre o magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam, por afeiçoar-se a ele. Viverá o indivíduo onde situe o seu coração, diz-nos o Evangelho. E podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, que onde colocarmos o pensamento, que é a força viva de nossa alma, aí se manifestará, como é justo, a forma de nossa vida. Esse livro